O Supremo Tribunal Federal decide na semana que vem se referenda a decisão do ministro Gilmar Mendes, que torna mais difícil o impeachment de ministros do tribunal. Mendes, ou Gilmar Mendes, restringiu à Procuradoria-Geral da República o poder de pedir o impeachment de ministros do Supremo, e essa decisão, como você vem acompanhando aqui no Jornal da CBN, abriu uma crise com o Congresso Nacional. Será ainda analisada pelos outros ministros no plenário virtual. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Marcelo Figueiredo, que é professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, integra o Comitê Executivo da Associação Internacional de Direito Constitucional. Professor Marcelo Figueiredo, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Bom dia. Bom dia, Milton. Tudo bem? Tudo em ordem, graças a Deus. Professor Marcelo Figueiredo, previsto em lei, a 1079 de 1950, qualquer mudança sobre essa questão do impeachment não teria de ser feita pelo Legislativo ou pode ser uma decisão do Judiciário? É uma excelente pergunta. Veja, a decisão do ministro Gilmar Mendes é surpreendente, realmente. Eu li a decisão, está muito bem fundamentada, mas é uma decisão que, sem dúvida alguma, agrava o conflito com o Congresso Nacional, porque ele simplesmente interpretou a lei em face da Constituição e disse que as pessoas, os cidadãos, não podem apresentar denúncia de impeachment. E isso está previsto claramente na lei. Qualquer cidadão ou o Procurador-Geral da República. Ele simplesmente entendeu de retirar essa expressão cidadão, dizendo que não há, alegando que não há análise técnica do cidadão, que tem que ser o procurador, porque ele é uma pessoa mais capacitada juridicamente, etc. Mas isso é uma interpretação muito pessoal dele e não é o que está na lei, tá certo? Então, isso vai ter que ser ratificado pelo plenário do Supremo. Ele abre, sem dúvida, uma crise com o Congresso, porque o intuito evidente, não é blindar os ministros do Supremo de qualquer pedido de impeachment. Como o senhor mencionou, isso vai ter que ser agora ratificado pelo plenário da Suprema Corte. Qual a expectativa em relação a essa análise e a decisão que deve ser tomada pelo Pleno? Olha, é muito difícil dar uma previsão do que vai acontecer, mas eu fiz um exercício aqui, colocando o nome dos ministros, e eu tenho a impressão que o placar ficaria de 6-4 contra a lei de impeachment, e na melhor das hipóteses, 5-5. Mas se der 5-5, seria uma vitória do Congresso, porque aí não, a lei não é julgada inconstitucional. É preciso um quórum de pelo menos 6 ministros para que seja julgada essa lei inconstitucional. Então, nós temos aí dois cenários. Quer dizer, se os colegas do ministro Gilmar acompanharem o ministro e declararem a lei inconstitucional, é muito provável que o Poder Legislativo reaja e faça uma nova lei de impeachment, ou até que emende a Constituição para permitir que qualquer cidadão possa apresentar o impeachment, né? Existe um outro problema aí, que o ministro Gilmar disse que a lei é inconstitucional porque ela prevê que o Senado aprove impeachment com maioria simples. E o ministro disse que não, que deveria ser maioria qualificada, de 2/3. Isso significa também um outro problema para o Congresso e para o Senado, porque se o voto do ministro Gilmar prevalecesse, primeiro, só o Procurador-Geral da República poderia impetrar, pedir a cassação de ministros, e segundo, o quórum teria que ser de 54 senadores, o que complica bem a situação, tendo em vista o que existe hoje na legislação. E professor Marcelo Figueiredo, considerando o que estava valendo até então aqui no Uhum. país, para que houvesse o impeachment de um ministro do STF,
qual era o trâmite necessário, quem podia entrar com a ação, qual o caminho que essa ação tomava até se ter uma decisão final? Seria muito simples. A lei simplesmente diz que qualquer cidadão pode peticionar ao Senado, fazer uma petição simples, dizendo quais os crimes de responsabilidade que o ministro cometeu. Claro, é preciso fundamentar quais seriam as condutas que ele teria infringido a Constituição, etc., ou julgado contra a Constituição, enfim. E aí os senadores iriam apreciar isso por maioria simples, não é? E poderiam, imediatamente, o Senado poderia pedir o afastamento. É claro, tem que dar um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mas em seguida o plenário poderia votar o afastamento provisório do ministro. É exatamente isso que o ministro Gilmar também vetou no despacho dele, dizendo que não é possível que, por maioria simples, o Senado afaste um ministro do Supremo Tribunal Federal. Teria que ser maioria qualificada. Então, isso é um segundo problema, né? Vamos ver se o Senado confronta o Supremo ou se, evidentemente, altera essa lei. Você tem dois caminhos aí: ou o Senado se conforma com a decisão do Supremo depois e do próprio plenário e altera a lei de impeachment, deixando a lei mais, digamos, mais rigorosa, aumentando o quórum para esse julgamento, ou nós vamos ter um conflito aí grave entre os poderes, né? Porque o Congresso sempre tem a última palavra do ponto de vista de criar lei. Então, ainda que o ministro Gilmar tenha razão, e é muito discutível esse despacho dele, foi muito criticado pelos juristas, eu mesmo acho que essa decisão do ministro é muito ousada, eu diria que é muito criativa, até no mau sentido, né? Muito ousada, muito ativista, e estabeleceu um confronto. Agora o Legislativo tem que reagir de alguma maneira. E temos que aguardar o plenário, para os plenários saber se vai acompanhar o ministro ou não. Eu espero que os ministros do Supremo não alcancem maioria de 6 ministros e que a lei não seja julgada inconstitucional para que esse conflito não aumente, né? Agora, professor, o senhor estava explicando para a gente o trâmite, como é hoje, né, para que se Sim. inicie um processo de impeachment contra ministro do Supremo. Embora não seja um trâmite complexo, até hoje a gente não teve essa situação se concretizando. Por outro lado, a gente sabe que isso poderia mudar a partir do ano que vem, dependendo do resultado das eleições e da composição do Senado Federal. Tudo isso leva a crer que essa foi uma espécie de mudança, de alteração, que para o ministro Gilmar Mendes serviu como uma espécie de prevenção, de antecipação ao Senado que pode vir aí? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma outra crítica que tem sido feita ao ministro Gilmar, porque, veja, nós não temos hoje um impeachment de um ministro processado, porque nós sabemos que o presidente do Senado tem segurado esses pedidos. Aliás, esse é outro problema, que talvez se altere a lei nesse sentido, o regimento do Senado, para que os pedidos vão diretamente ao plenário ou à CCJ, sem passar pelo crivo do presidente. O presidente tem segurado, no meu modo de ver, ilegalmente esses pedidos, porque o plenário do Senado é o órgão competente para analisar os pedidos de impeachment. E ele tem segurado esses pedidos. Mas você tem razão. O ministro Gilmar se antecipou e concedeu uma liminar muito esquisita, muito anômala, eu diria, porque, veja, não há um pedido concreto contra um ministro específico julgado ou apreciado. Então, ele se antecipou, porque ele julgou uma DPF da Associação de Magistrados Brasileiros e do Partido Solidariedade, na verdade, em caráter cautelar. Ele deu uma liminar num processo cautelar, quer dizer, não houve uma lesão, um dano, né? Se dissesse, não, olha, tem um ministro julgado
por impeachment, que vai sair amanhã do Supremo, ok, então eu teria uma lesão imediata. Mas não foi isso que aconteceu. Ele deu uma liminar numa situação que ainda não ocorreu. Simplesmente dizendo, bom, essa lei é inconstitucional e se vocês julgarem algum ministro por crime de responsabilidade, primeiro, vocês têm que passar pelo procurador-geral, segundo, vocês têm que ter um quórum qualificado de 54 senadores, e terceiro, essa lei não presta, não vale, e vocês que aprovem outra lei. No fundo, é isso que ele disse. Marcelo Figueiredo, muito obrigado pelas suas explicações aqui no Jornal da CBN, pelas suas informações. Um bom dia. Muito obrigado, bom dia para todos. Obrigado. Bom dia. Marcelo Figueiredo é advogado, professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo e integra o Comitê Executivo da Associação Internacional de Direito Constitucional.